Olá, boa tarde. Me chamo Matheus Ribeiro, conhecido como Ribes através do meu trabalho como ilustrador e cartunista. Eu quero primeiramente agradecer esse espaço, agradecer ao N pelo convite, por estar aqui. Acho que tem sido um desafio, acho que tanto para mim quanto para vocês que estão produzindo um evento virtual. E para mim que estou aqui falando através dessa tela. Mas eu acho que vai ser um exercício, para mim pelo menos, vai ser um exercício bom, importante. Vamos lá. Eu acho que, como todo mundo que desenha, eu desenho desde de criança, né? E algumas pessoas, acho que o desenho na infância cumpre um papel muito importante. E algumas pessoas levam para a vida adulta e outras não. Eu acho que o meu desenho, o desenho saiu da minha infância, assim, para a vida adulta de uma forma muito atravessada pela política, assim, por questões sociais, assim. Eu ingresso na universidade pública em 2018, né? Aí como resultado de uma série de políticas de expansão da universidade, políticas de, de ações afirmativas. Eu não venho de uma família de classe média, sou a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade pública. E eu ingresso no curso de ciência política. Para quem não sabe, ciência política é uma das ciências sociais. Então, sempre me interessei tanto por arte quanto por política, mas ali no momento de decidir o que eu ia fazer, eu optei por um curso ligado à sociologia, às ciências sociais. E eu entro na universidade num momento de efervescência política no país, acho que muito grande, assim. Apesar da minha geração ser resultado, né, de uma série de políticas voltadas para a educação, havia também uma insatisfação muito grande com o poder instituído, né, a forma como as coisas vinham caminhando. Então, em junho de 2013 é onde começa aquela série de manifestações populares que os teóricos vão chamar aí de jornadas de junho. Tem toda uma discussão se aquele movimento foi bom, se foi ruim, né? Então, essa é um debate para um outro dia. Mas o fato é que esse momento, de certa forma, ele me formou enquanto ativista, né? Então foi um momento ali de muita informação que acabou influenciando muito no meu trabalho, né? Como um cartunista, como ilustrador. Ali eu comecei a ver que a política era um campo que podia ser disputado pelo desenho, né? E eu acho que com o decorrer da graduação eu fui vendo que eu tinha menos jeito para ser um acadêmico, um intelectual, e mais jeito para ser um ilustrador, um cartunista, né? Mas essa definição de me entender como cartunista, ela é muito recente, porque eu sempre, pelo menos, fui ensinado, fui induzido a entender que o cartunista, aquele que faz um trabalho para jornal, para as mídias, ele precisa, de certa forma, ter um distanciamento, ele precisa ser crítico a tudo e, de certa forma, ter uma imparcialidade no trabalho, uma imparcialidade política, né? E eu acho que desde de muito novo eu nunca tive o interesse por ser imparcial. Inclusive, eu acho que uma das minhas dificuldades de lidar com a academia e com a ciência política enquanto exercício intelectual era essa necessidade do cientista precisar ter esse distanciamento em relação aos casos, né, o que acontece na sociedade ou na política. E não que não existam acadêmicos que defendam uma visão de mundo, não que não exista essa possibilidade dentro da academia, mas eu acho que ser um cientista social, ser um cientista político,
coloca a gente muito à prova a todo instante, né? E aí eu fui vendo que eu não tinha tanto talento para isso, né? Eu tinha uma visão de mundo muito bem definida, muito bem estabelecida, que veio se acumulando, né, através da minha vivência, tanto na academia quanto no ativismo. Então, eu não tinha o interesse de ser imparcial, tinha o interesse de defender aquilo que eu acredito, né, que é uma sociedade mais justa, que é uma sociedade menos desigual, que respeite as diversas identidades e diversos modos de vida, e sempre me colocando em oposição ao, ao sistema capitalista como um todo, né? Então, fui vendo aí que eu não tinha esse interesse de fazer um trabalho enquanto artista de forma imparcial. Então, foi nesse processo que eu comecei a me identificar assim, dentro do meu trabalho, né? Assumir um compromisso com as lutas sociais, assumir um compromisso com questões ambientais, com povos e comunidades tradicionais, com questão de raça, de classe, de gênero. Então, assim, meu trabalho, ele passa por essa escolha, né, de estar do lado e do, do contrassistema, né, podemos chamar assim. Bom, eu separei alguns trabalhos para mostrar. Costumam diferenciar, né, charge de tira, de quadrinho, de cartoon, mas acaba que o meu trabalho acaba utilizando essas diversas linguagens, né? Eu faço tanto a charge, que é uma linguagem mais do cotidiano, uma coisa que acontece no dia a dia, né? Os fatos que vão surgindo na ordem do dia mesmo. Então a charge ela tem essa coisa do imediato, né? Embora algumas charges funcionem para vários anos, assim, às vezes pego uns trabalhos de um tempo atrás e vejo que funcionam para uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo. Mas ela tem sempre essa preocupação de ser imediata, né? A tira não necessariamente ela precisa ser imediata, mas precisa ter um diálogo, um movimento acontecendo ali. E eu tenho uns trabalhos de ilustração também que podem funcionar como charge ou não. Bom, esse trabalho é uma impressão em risografia, muito ligado a essa questão de identidade de raça, ancestralidade, consciência negra. Tem esse que é um print também. Isso já é uma coisa que funciona mais como charge, né? Ali na questão do licenciamento ambiental, né? O desmatamento, que a gente está vivendo isso de uma forma muito cruel agora. Opa. Tem essa que eu acho uma das ilustrações que eu acho mais forte, assim, que também foi de um acontecimento específico, né? Que foi a morte da Marielle, mas aqui a gente pode ver outros rostos. Aqui é a Marilda, aqui é a Cláudia, que sempre meu trabalho sempre denuncia, né, essa coisa da violência policial. Eu moro no Rio, então é uma coisa que é muito frequente aqui. Tem esse trabalho é o Raoni, que é uma liderança indígena. Aqui muito no contexto, não sei se vocês lembram, mas no começo do ano o Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel, né, e o atual presidente fez uma série de declarações, né, um pouco quanto controvérsias em relação ao Raoni. Esse trabalho foi uma forma de prestar minha solidariedade e homenagem a essa liderança. Bom, esse trabalho ele é meio que um apanhado de vários biomas brasileiros. Tem mulheres
em vários territórios, né? A questão das águas da Amazônia, aqui ribeirinhas, tem mulheres da Caatinga, né? Esse trabalho foi feito para o Dia Internacional da Mulher, mas para um sindicato que trabalha com mulheres agricultoras e que vivem, de certa forma, aí da agroecologia e tudo mais. Bom, e tem um pouco das tiras, né? Que é uma tira do Sérgio Moro, um acontecimento um pouco recente. Outra do Sérgio Moro. E essa que eu fiz anteontem. Bom, é isso. Tem algumas perguntas que o N me enviou para serem respondidas. Vamos lá. Por que utilizar a imagem como transmissora de uma mensagem? Eu acho que isso foi, como eu já disse, foi ficando claro um pouco na academia. Às vezes eu lia textos gigantes, estudava muito e às vezes conseguia traduzir aquilo que eu li, aquele conhecimento ou aquela crítica, às vezes de uma forma muito simples através dos desenhos, né? Então, eu acho que a escolha de usar a imagem como esse recurso de gerar pensamento crítico, de gerar uma certa informação, o combate à desinformação, eu acho que é uma coisa que é importante, assim. Agora, outra pergunta foi quais os diferentes impactos de uma crítica, análise, opinião escrita e de um cartoon. Bom, para nossa era, né, a gente está numa era muito da imagem, né, as redes sociais. Eu acho que principalmente para os jornais tem sido um desafio isso, né? O jornalismo hoje na internet ele vive de manchetes, porque as pessoas não abrem os textos para ler. Então acho que nesse contexto aí a imagem, o trabalho como desenho, assim, ele tem esse papel importante, porque às vezes a notícia, né, a manchete, ela pode ser usada tanto para você apoiar aquilo que você, para reafirmar aquilo que você acredita, né? Ou para você dizer que não concorda com aquilo, ou até dizer que aquilo é fake, mesmo não sendo, né? Tem esse debate de verdade, de pós-verdade aí nas redes sociais, mas eu acho que a imagem, ela cumpre esse papel, assim, de gerar uma crítica, né? A imagem você não precisa necessariamente abrir ela para ler, né? Tem uma leitura visual. Então, eu acho que isso ajuda nesse processo de criar consciência, de criar pensamento crítico, de disputar as mentes para aquilo que você quer disputar, né? Ou chamar atenção. Bom, a última é: quais respostas você recebe sobre o teu trabalho? Isso impacta de que maneira na tua produção? Eu acho que durante muito tempo eu acho que já pelo meu trabalho começar na internet, né? Eu media muito o meu trabalho pela quantidade de like ou de comentário. Mas hoje em dia eu acho que isso vem se tornando cada vez mais menos necessário, assim, pro meu trabalho. E porque é sempre um tiro no escuro, né? Às vezes você pensa uma coisa, tipo, muito, que você julga ser muito genial, e quando publica, naquilo não tem um retorno tão grande. Às vezes você faz um rabisco, uma coisa brincando, assim, e publica, e aí aquilo explode, assim. Então, eu tento não me guiar por aí, mas eu recebo, acho que pelo meu trabalho ter um lado, ter um viés muito bem definido, ele é mais alvo de críticas também, né? Porque a política em si, ela já é um campo da discussão.
mesmo que às vezes isso se transfigure em censura, em às vezes ataques virtuais e haters e tal. Então eu acho que o meu trabalho tem sempre esses dois lados de crítica, tanto receber apoio, receber pessoas dizendo que caramba, eu não tinha pensado nisso, seu trabalho me ajudou a refletir, caramba, muito bom, eu uso o seu trabalho, às vezes professores, uso o seu trabalho em sala de aula, então assim, tem esse lado positivo, mas tem o lado negativo também, de às vezes a pessoa não concordar com aquilo e aí vai te atacar de certa forma, ou então só criticar o seu trabalho. Mas eu acho que isso faz parte em todo tipo de trabalho, né? Não só com arte, com desenho. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Acho que foi um exercício importante falar do meu trabalho. Não é uma coisa que eu faço com frequência, mas espero que tenha sido um bom momento pra gente. Tchau, tchau.